dia, irmãos. Eu estava à espera que houvesse mais músicas, porque tenho para vos dizer, não é muito grande, não é muito longo, e estava à espera que houvesse participações. As coisas foram acontecendo, porque eu estava a ver o caso mal parado. Estava a ver que ia falar ao meio de um quarto. Já sabem que eu não falo muito. E hoje, claramente, não preparei uma coisa muito extensa. Mas penso que é importante e será importante. Eu vou começar, antes de dizer o que vou falar, vou talvez introduzir o tema através de uma ilustração que eu tive a ler ontem e que explica um pouco o tema que vou falar esta manhã. Eu não sei se passou ou não passou, foi uma história que eu li em que estavam dois homens a passear no meio do campo e de repente, quando dão por eles, estão no meio de uma zona com touros. E de repente os touros começam atrás deles. E já me aconteceu, não estar atrás deles, mas já me aconteceu ir para o Alentejo passear e meter-me onde não devia, e quando eu tinha ali touros, mas eles estavam quietos, e eu quietamente, e eu fugi, fui-me embora. Estava acompanhado, mas apanhei um susto. Mas imaginem, não sei como é que seria, os touros virem atrás de mim. Eles estavam atrás daqueles dois homens, os dois começaram a correr, e o touro estava quase a apanhá-los. A tal ponto que um deles ficou só ao pé do outro, ouve lá. É a altura, enquanto corria, é a altura de fazer alguma oração a Deus. E assim, mas eu nunca orei. E o outro assim, enquanto corriam, enquanto fugiam, meu pai bem orava. Não quer saber, ora o que o teu pai orava. Então ele começou, enquanto corria com o touro atrás dele, Deus, perante aquilo que tens perante nós, te damos graças. Era o que o meu pai orava enquanto estava antes de dar a bênção pelos alimentos, neste caso. E Pai, por aquilo que temos perante nós, te damos graças. Isto, na altura, eles não oraram com o princípio de agradecer o que tinham perante eles, não é? Eles oraram em sua inocência aquilo que sabiam. O tema desta manhã é gratidão. Agradecermos. Gratidão. Ser agradecido. Um dos pecados mais frequentes hoje é a ingratidão. Há um tempo atrás, deparei-me com uma situação, uma criança estava perto de nós e era para agradecer. Então o que é que se diz? E ele... por favor, com licença, dizia tudo, menos obrigado. E o pai, diz lá, o que é que tens de dizer? Obrigado. Na quinta ou na sexta palavra, dá disse obrigado. Ser agradecido hoje em dia é uma coisa rara. E o que é grave é ser raro também no meio dos crentes. Nós também não somos muito agradecidos. Eu vou-vos dar um exemplo. Internamente, não digam, mas nós cada vez que temos a comida perante nós, ou damos graças, e contamos perante pessoas estranhas, é um pequeno princípio que revela a gratidão. Se nós não fazemos isso, como é que poderemos esperar também ser gratos por outras coisas que Deus nos dá? É um pequeno princípio. A passagem desta manhã encontra-se em Lucas 17. Lucas 17, que é uma passagem subejamente conhecida, que fala sobre isto mesmo, sobre gratidão. Lucas 17, 11 a 17. A cura de 10 leprosos. Portanto, Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Temos aqui a história de 10 leprosos que estavam, claramente como o nome indica, com lepra. Que estavam numa circunstância em que estavam a caminhar claramente para a morte a passos largos mesmo. Vemos que o Senhor Jesus, entrando numa aldeia, vê-os ao longe, porque eles estavam ao longe. E vemos que, depois vamos ver mais detalhes agora daqui para a frente, houve uma cura, o Senhor curou-os, e apenas um voltou para agradecer. Sucintamente é esta a história. O que nós temos aqui no versículo 11 e o versículo 12, encontramos uma coisa em comum entre todos eles. Vamos ver algumas coisas em comum e coisas que não eram em comum. A primeira coisa que nós encontramos aqui de importância que eu queria destacar é: todos eles estavam na mesma posição. No versículo 12, nós lemos no final os leprosos, os quais pararam de longe. Os quais estavam ao longe.
Todos eles estavam na mesma circunstância, na mesma posição. Todos eles estavam longe. Todos. Não havia um mais longe do que o outro. Estavam todos longe. Todos longe. Estavam longe da família, estavam longe da sociedade, estavam ostracizados, estavam excluídos daquilo que era a vida da altura. Estavam distantes. Estavam longe de tudo. Estavam longe não só dos outros, mas estavam excluídos da própria sociedade. Eram renegados, eram excluídos. Não só porque tinham lepra, mas porque a própria lei indicava isso mesmo. Há um versículo que eu cito, que está em Números 5.2, que diz: ordena os filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso. Portanto, eles tinham a obrigação, o povo, quando vinha o leproso, tinha que dizer: alto, leproso, leproso. Tinham que passar para o outro lado da rua e deixar o leproso passar pelo outro lado. Uma questão de saúde pública, mas era mais do que isso. Eles estavam mesmo claramente longe. Não estavam um favorecido em relação ao outro. Não. Todos eles, posição comum, estavam todos longe. E aqui deixa-me fazer um parênteses. Nós lemos no versículo 12 que estavam todos longe, e muito embora estivessem todos numa posição de distância, de exclusão e de separação em relação a tudo o resto, não foram obstáculo. Isso não foi obstáculo para que Jesus chegasse perto deles. E a primeira lição que eu tiro daqui é: por muito enterrados que nós tenhamos em pecado, por muito enterrados que nós estejamos em erros, por muito enterrados que nós estejamos em coisas feias e más, nunca estaremos suficientemente longe para que Deus chegue ao pé de nós. Se havia pessoas que estavam enterradas em iniquidade, impureza e morte, eram aqueles 10 leprosos. Não estavam perto, não, eles estavam longe. Mas Deus chegou perto deles. E se muitas vezes a nossa mente quer nos dizer: não, tu estás perdido, tu não tens hipótese, Deus não vai conseguir fazer nada de ti. Não liguem a isso. Nós nunca estaremos suficientemente longe para Deus. Nunca. Estes 10 leprosos não estavam, e nunca nos deixemos enganar. Nós nunca estaremos suficientemente longe para que Deus nos ajude, para que a nossa vida possa dar uma volta. Nunca, nunca, nunca. Vemos aqui outra coisa em comum. No versículo 13, eles começaram a falar. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vemos aqui uma coisa engraçada. Temos aqui uma oração comum. Todos eles começaram a falar com Deus. E a oração é o quê? É falar com Deus. Todos eles começaram a falar com Deus. Mas falaram o quê? Em orações diferentes? Comunicações diferentes? Não. Os quais, versículo 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Deixem-me introduzir aqui duas questões. Eu vejo aqui, nesta oração, duas características fantásticas. Primeira, eles tiveram capacidade de autoanálise. Tem misericórdia de nós. Eles não se chegaram ao pé de Deus dizendo assim: Senhor, eu estou leproso porque culpa do outro. Eu até sou... a culpa foi do outro. Não. Tem misericórdia de nós. Eu sei que estou leproso. Eu sei que estou mal. Eu sei que estou quase a morrer. Eu preciso da tua ajuda. Primeira coisa. Capacidade de autoavaliação. Segunda coisa que eu vejo aqui. Eles sabiam o que estavam a falar. Eles reconheciam que precisavam e reconheciam que Deus tinha poder para os ajudar. Eles viam neles mesmos capacidade, necessidade, distância. Eles reconheciam tudo isso. E isso é importante. Isso é um caminho importante, neste caso, para a salvação que eles tiveram a nível físico. Mas também reconheceram que Deus, neste caso, Senhor Jesus, tinha capacidade para os poder ajudar. E isto é muito importante quando estamos a orar. Outro parênteses. Eu já vou buscar a questão da gratidão, mas tenho que falar sobre tudo isto antes. Para que nós possamos ser ajudados, temos que reconhecer que precisamos e temos que reconhecer a quem estamos a pedir que tem poder para nos ajudar. E estes leprosos reconheceram tudo isso. Mas, eles fizeram o que Jesus disse para fazer. Jesus disse: vão ter com os sacerdotes. Eles não colocaram: não, mas com os sacerdotes, mas tu próprio não podes resolver o assunto. Agora estás a mandar... Agora, eu estou aqui, neste estado, e ainda vou ter com os sacerdotes. É assim, tu já conheces o meu status, eu vou ter com eles. Eles podem não estar muito afim de me ajudar. Porque ninguém me vai ajudar, ninguém nos vai ajudar. Não, eles fizeram o que o Senhor disse e nós lemos. Eu tenho aqui uma tradução que é engraçada neste aspecto, em que diz assim: enquanto eles estavam andando, ficaram curados. Enquanto eles iam, ou seja, enquanto eles estavam a obedecer, Deus os curou. A obediência acontece quando nós pomos em marcha aquilo que Deus quer. E a salvação vem em função disso. Eles fizeram o que Deus tinha dito, eles fizeram o que Jesus Cristo tinha dito para fazer, e enquanto estavam a fazer isso, eles foram salvos. E portanto a obediência, quando é feita de forma genuína, produz salvação enquanto está a ser operada.
Muito importante, capacidade de autoanálise e obediência. Até que chegamos ao versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Um deles. E vemos que depois os outros foram-se embora. Um deles. Isto estava pano para mangas. O que é que eu posso dizer daqui? Muita coisa. Eu estive a ler ontem um texto em que havia um escritor cristão que escrevia: porquê é que os outros 9 não voltaram? Pensar, porquê é que os outros 9 não voltaram? E depois dizia, era engraçado, um dizia, isto é ele a pensar pelos outros 9. Se calhar isto não é bem, isto é tão bom que não é duradouro. Deixa-me cá esperar primeiro se isto não volta outra vez a aparecer lepra e depois é que eu vou agradecer a Deus. Ou, se calhar, deixa-me pôr também na cabeça dos outros. Deixa-me cá, eu agora já não vejo a minha família há tanto tempo. Jesus vai esperar um bocadinho, que ele está agora cá para sempre. Eu vou mais até com a minha família, vou ver como é que eles estão. Isto é muita fruta, como costuma dizer. Deixa-me cá esperar um tempo. Podia haver múltiplas razões. E algumas delas legítimas. Eu não sei. A Bíblia não fala porque os outros não voltaram. A Bíblia que fala é que um voltou. E a Bíblia diz mais. Diz, o que é que esse que voltou fez? Recapitulando, todos eles estavam em pé de igualdade. Distantes, excluídos, separados, ostracizados, completamente distanciados. Todos eles oraram em comum uma oração em que reconheceram que precisavam de ajuda e reconheceram que, neste caso, o Senhor tinha capacidade para os ajudar. Mas porquê que apenas um voltou para agradecer? Estou a ver esta proporção de 1 para 9. Não nos admiremos, irmãos, pois que vivemos numa sociedade ingrata. Se calhar a média é essa, é de 1 para 9. A percentagem de gratidão é um pouco essa, de 1 para 9. Apenas um percebeu não a obrigação de adorar e de agradecer, mas a oportunidade de adorar e de agradecer. E vamos ver as consequências que isso teve para a vida dele. Todos tinham motivos para agradecer. Todos tinham motivos para adorar. Mas só um voltou para agradecer e só um voltou para adorar. Eu acho que nós, muitas vezes, todos nós, damos mais importância ao pedir. E temos que pedir porque precisamos disto, e porque isto faz falta, e porque é importante. Mas não damos a devida importância depois de termos isso a agradecer. Somos ingratos. E se calhar todos nós somos um pouco como os 10 leprosos. Quando temos aquilo que queremos, obrigado, Deus. Passamos à próxima. Já temos aquilo que queremos, obrigado, passamos à próxima. Não julguemos os 10 leprosos. Nós somos mais parecidos com os outros 9. Somos mais parecidos com eles do que nós nos imaginamos. Apenas um percebeu que havia uma oportunidade na adoração e no agradecimento. Este homem tinha uma coisa que eu acho fantástica. Ele percebeu uma coisa muito importante. Ele tinha uma clara percepção de prioridades certas. Enquanto os outros foram ter com a família, ver como é que estava o trabalho, foram ver se a coisa não voltava atrás, enfim, não sei. Este percebeu, bem, eu com esses posso ir ter o resto da vida. Mas eu tenho primeiro que agradecer a quem permitiu que eu pudesse passar o resto da vida com esses. Tudo o que eu vou ter que fazer, vou poder fazer o resto da vida. Mas eu vou agradecer àquele que me permitiu que eu pudesse fazer tudo isso para o resto da vida. Isso é a noção clara de prioridades. É impressionante. Todos eles oraram bem. Todos eles pediram de forma genuína tudo. Tudo by the book, como costuma dizer. E apenas um percebeu isto. Há uma coisa que eu acho fantástica, no versículo 15, em que a forma como ele agradeceu, ou adorou, lemos assim: voltou glorificando a Deus, como? Como nós fazemos dizer, obrigado Deus. Não, em alta voz. E agora vejam uma coisa. Comparem com o versículo 13, como é que eles pediram? Quando estavam aflitos, como é que eles pediram? Levantaram a voz, tem misericórdia de nós. O quê? Então ele agradeceu com o mesmo fervor com que pediu? É verdade. Ele agradeceu com a mesma intensidade com que pediu. A sério? Então ele agradeceu com a mesma intensidade com que pedia para não morrer? Porque aquele pedido, aquela oração era: salva-me para que eu não morra. Ele agradeceu com a mesma intensidade com que pediu para não morrer. E esta, hein? Nós sabemos que é importante, mas muitas vezes não sabemos o quão importante é. E a proporção que damos importância às coisas, muitas vezes, não é bem aquela que nós achamos que é. Deus tem uma forma diferente de pensar e de ver isto. Tão importante como pedir quando estamos aflitos, é agradecer com a mesma intensidade. Porque isso tem consequências. Os outros receberam cura física.
Este homem recebeu cura física, recebeu cura espiritual e publicidade eterna. Estamos a falar nele. Porquê? Porque voltou para agradecer. E porque fê-lo nos termos que Deus quer, com a mesma intensidade com que pediu. Nunca nos esqueçamos disto. Agradecemos sempre, com a mesma intensidade com que pedimos. Eu diria, e tenho a certeza absoluta, porque eu quando estudei esta passagem, que é que fica esta percepção completamente muito clara na minha mente. Muitas vezes podemos achar-nos crentes razoáveis. Podemos achar que a igreja está composta por crentes à maneira, como costumamos dizer, não é? E que fazem tudo em condições, posso pregar muito bem, outros podem ser ótimos professores de escola dominical, outros podem cantar muito bem, podemos fazer tudo em condições. Mas no íntimo de cada um, se não formos pessoas agradecidas, eu diria que está-nos a passar talvez a melhor parte do cristianismo ao lado. Eu não estou a exagerar. Porque o que eu vejo aqui nesta passagem é que uma vida cristã que até ora com fé, que reconhece que precisa, que reconhece que Deus pode dar, que revela fé, mas que não é agradecida, é uma vida cristã insípida. É uma vida cristã que não tem tudo aquilo que Deus quer dar e que lhe passa talvez o melhor ao lado. Comparem aqueles 9. Aqueles 9 fizeram tudo em condições. Mas porque aquele voltou, ganhou cura espiritual, publicidade eterna, além da cura física. Para terminar, gostava de vos contar uma história muito simples, de Séneca, de um filósofo, e que ele conta que certo dia estava um homem a queixar-se. Eu gostava de ter aquilo, eu gostava de ter o outro. Eu agora vou dizer carros e casas, na altura não havia se calhar isso, havia outras coisas. Gostava de ter uma charrete com o cavalo, coisa e tal. Gostava de ter uma casa com vista ali para o mar Egeu. Gostava de ter, enfim, não sei o que ele queria pedir, mas estava ali a dizer que queria muitas outras coisas que não tinha. E apareceu-se um velho homem, um velho sábio ao pé dele e disse-lhe assim: ouve lá, tu tens saúde? E ele por acaso sou uma pessoa que até me sinto bem, que tenho saúde. Fantástico. Então olha lá, eu vou agora utilizar moeda em euros para nós percebermos a coisa, está bem? Eu dou-te 1000 euros para que tu cortes a tua mão direita. Não, nem por 100.000. Ok. Eu dou-te 100.000 euros para que tu fiques sem o olho esquerdo. Nem por 1 milhão. Tu és um tipo muito rico. Há uma coisa que eu nunca mais esqueci quando li há um tempo atrás num livro. Havia um homem que tinha um hábito de andar na carteira com uma folha com as coisas que ele tinha que agradecer a Deus. E quando estava a ficar aflito ou a achar que a vida lhe corria mal, sacava daquela folha que lhe dava-lhe ajuda. Façamos isso. Eu, por acaso, não me preparei devidamente, devia ter trazido uma folha para cada um de vocês com uma caneta e ficámos aqui 5 minutos, cada um a escrever motivos para agradecimento e cada um guardar na sua carteira, guardar na sua Bíblia. Arranjemos um tempinho e pegamos numa folha com uma caneta e possamos: obrigado por isto, obrigado porque tu me deste isto, obrigado porque eu tenho isto, obrigado por isto, obrigado por isto, obrigado por isto. Quando acabarmos de fazer esta lista, vamos verificar 2 coisas: que temos mais a agradecer do que imaginamos e vamos nos sentir melhor face àquilo que não temos. Que o Senhor nos abençoe.